Nosso Deus é um Deus real, Deus que habita no meio do louvor do seu povo. Amém? Por isso, com alegria, nós estamos aqui. Diga isso ao seu irmão. Vamos com alegria louvar o Senhor. Fala para ele. Nosso Deus é bom. Vamos com alegria louvar o Senhor.
lugar, Senhor. E tens lugar de honra aqui, Senhor. Toda honra a ti, Senhor. Recebe, Senhor. Este é meu respirar. Este é meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é meu pão. E este é meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, Senhor. Perdido estou sem ti. Você é meu respirar. Você é meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, nada sou sem ti, Senhor. Perdido estou sem ti. Eu nada. Eu nada sou sem ti, Senhor. Perdido estou sem Senhor, sem a tua presença, sabemos que nos sentimos perdidos, Senhor, porque debaixo das tuas asas é onde nós podemos descansar, Senhor. Nos ensine cada dia mais, Senhor, a depender totalmente de ti, Senhor. Nos capacite, nos dê entendimento, Senhor. E sabemos que isso só vem de ti, Senhor. O mundo é mau, as coisas são más, Senhor. O nosso coração muitas vezes se endurece, Senhor, por poucas coisas. E nós repreendemos em nome de Jesus toda ação demoníaca, tudo aquilo que ele possa tentar
trazer tristeza em nosso coração, Senhor, porque nós sabemos que nós somos livres em Ti, Senhor. Aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. E nós estamos aqui em Tua presença, Senhor, porque é um lugar onde há liberdade, Senhor. Nós estamos buscando a Tua presença, porque em Ti nós encontramos porto seguro para as nossas vidas, Senhor. Por isso nós queremos aplaudir a Tua presença neste lugar. Aplauda o Senhor, porque Ele é bom, porque esse foi o dia que Ele te fez. Se alegre no Senhor. Eu sei
coração agora. Senhor, sabemos que o Senhor tem algo especial para derramar nessa noite. Nós queremos abrir o nosso coração, Senhor. Nós queremos abrir o nosso coração, Senhor, para que a sua verdade entre em nossas vidas e faça diferença em nossas vidas, Senhor. Que saia toda a tristeza do nosso meio, que saia todo o rancor do nosso meio, que a sua alegria venha, Senhor, invadir o nosso ser, Senhor. E sabemos que não estamos sozinhos, Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor vem agora para gravar em nosso coração, Senhor, a tua palavra, Senhor, que não nos deixa sozinhos. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas, eu sei que vens agora pra acabar em meu coração. Obrigado pela tua salvação, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vem com a sua chuva serôdia sobre as nossas vidas, Senhor, curando todo o nosso ser, Senhor. Cura, Senhor, cura a nossa mente, cura o nosso coração, Senhor, que muitas vezes se pende para aquilo que não vem de Ti, Senhor. Cura, Senhor, vem nos livrar, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor.
ouvir os anjos dizer: aleluia. Dessa liberdade, Senhor Deus, ó Pai, de saber, ó Pai, que nada nos prende, Senhor Deus, nada nos prende de expressar o amor, ó Pai, que temos pelo Senhor, Pai, nem mesmo, Senhor Deus, ó Pai, as nossas limitações ou as nossas faltas, Senhor Deus, ó Pai, nos impedem, Senhor Deus, ó Pai, de glorificar o Teu nome, Senhor Deus, pois a Tua graça vem, Senhor Deus, ó Pai. O Teu sangue vem e cobre, Senhor Deus, ó Pai, todas as nossas faltas, Senhor Deus, todas as nossas limitações, e nos sentimos, ó Pai, com liberdade, com coragem, Senhor Deus, de mesmo sendo limitados, Senhor Deus, expressar o amor, a adoração que temos pelo Senhor, Deus. Obrigado por esse acesso, Senhor Deus. Obrigado, Deus, por essa confiança que o Senhor tem derramado no meio da igreja, Deus. Obrigado, porque isso só é possível pelo sacrifício do Teu Filho, Senhor Deus. Agradecemos porque todas as vezes que nós reconhecemos as nossas faltas, que nós confessamos os nossos erros, Senhor Deus, nós, ó Pai, temos as portas abertas, Senhor Deus, do céu, Senhor Deus. Nós temos a Tua presença, Senhor Deus, ó Pai, ao nosso lado, Pai. Obrigado por essa confiança, Deus, de todo o coração. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus que eu quero orar. Amém, Deus. E amém. Quero te convidar a estar se sentando, amém? Eu queria estar chamando aqui o Ricardo, a Alicia. Seus filhos estão dormindo, mas os dois podem estar vindo aqui. Se você está sem lugar, aqui na frente tem alguns lugares aqui, amém? Irmãos, esse aqui é o Ricardo, pastor Ricardo, missionário Ricardo, juntamente com a sua esposa Alicia. E nós tivemos a honra de recebê-los aqui há cerca de 2 anos e meio atrás, quando eles estavam num projeto inicial de estar indo para Timor-Leste, e ficaram um tempo lá, e recentemente Deus deu uma outra direção, a qual ele vai estar até relatando aqui para a gente. É missionário de campo e veio aqui para o Brasil para um curto tempo para poder estar se recompondo, fazendo check-up, visitando as igrejas que o auxiliam. E Ricardo, a palavra está com vocês, Lícia. Eu queria, depois no final, se os dois estiverem acordados, eu vou estar orando pela família toda, amém? Deus te deu uma sabedoria aí para estar impactando a igreja. Obrigado por tudo que chegaram um monte de viagem e já estão aqui hoje. Obrigado, tá? Deus abençoe a palavra, amém. Falar fica sempre para mim. Boa noite. A gente estava ali e
que nos emociona, porque algumas vezes lá no Timor, a gente de manhã cedo tomando café na segunda-feira de manhã pra gente ir lá, a gente estava lá assistindo ao vivo o louvor e vocês em culto aqui, a gente se sentia junto com vocês. Então, para os missionários que estão no campo, a internet tem sido uma bênção, porque tem feito que a distância não seja tão longe, embora sejam, e as crianças estão sentindo isso. Se eu parar de falar alguns momentos é porque a gente está sentindo o fuso. A gente saiu às 5 da manhã de sexta do Brasil e chegamos aqui ontem às 5 da tarde. Então a gente ficou pelo esse tempo todo de viagem e o fuso está meio confuso ainda pra gente. Mas a gente entrou em contato com o Tadeu e falou que a gente gostaria de estar aqui logo em seguida da nossa chegada, antes de ir para o sul e visitar a família e estar junto com os parentes, porque a gente já se sente parte dessa igreja, e para agradecer a vocês por estarem conosco nesse tempo lá. Antes de falar um pouquinho das coisas que aconteceram, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus já tem falado comigo há algum tempo, e essa palavra tem a ver com os planos do Senhor. Os planos dele são mais importantes e as pessoas não são mais importantes do que ele em todas as coisas. Desde a criação do homem até hoje e até a vinda do Senhor Jesus, o homem não é mais importante do que o Senhor Jesus. E nem a pessoa que faz alguma coisa, o pastor que está na frente da igreja, o missionário que foi para um campo, ou os irmãos que estão morrendo por amor a Cristo, não são mais importantes do que o Senhor. Os planos de Deus são mais importantes do que qualquer outra coisa. E eu queria compartilhar um pouquinho sobre isso com vocês, e juntando algumas histórias da Bíblia que a gente vê elas meio separadas e a gente não consegue entender muito bem algumas coisas. E eu queria começar lendo com vocês em Gênesis, no capítulo 12, o versículo 1, 2 e 3, 1, 2, 3 e 4. Essa palavra ela é importante para nós entender um pouco quando Deus nos chama para alguma coisa, porque à medida que Deus chama, também a gente fica com um temor diante de Deus, porque a gente tem medo de errar, tem medo de falhar, tem medo de decepcionar pessoas, tem medo de tantas coisas. E muitas vezes porque a gente acha que a gente é mais importante do que Deus no processo. Mas os planos de Deus são maiores. Amém. E são mais importantes do que até aqueles que Ele chama para exercer ou fazer ou completar qualquer plano, qualquer propósito. Vamos ler juntos? No versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei aos que te abençoares e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu para Arã. Até aqui. Deus tinha um plano e começa a falar: vai, eu vou abençoar quem te abençoar, eu farei de ti uma grande nação. Mas ele tem que ser uma bênção. Não esquece disso. Não vai para lá porque eu vou te dar uma terra boa, você vai ter grandes coisas, vai ter muitos filhos. Mas seja uma bênção. Porque se você fizer tudo isso e não for uma bênção, nada feito. E eu quero ver alguns ensinamentos que a gente pode tirar desse texto já, e juntando com outros. E o primeiro é que os planos de Deus vão além das nossas limitações, inclusive até daquilo que a gente pode enxergar na situação. Porque
em vários momentos da Bíblia a gente vê Deus falando para algum homem e geralmente o homem dá a resposta para Deus, um contraponto para Deus, como se Deus precisasse de contraponto. A gente se acha tão grande o suficiente de querer argumentar com Deus e colocar: Deus, você não viu isso? Mas quando Deus te chama para alguma coisa, por mais maior que seja esse chamado de Deus, a nossa única questão, a nossa única posição como filhos é obedecer. Amém. Ele sabe que está lá na frente. Ah, mas Deus é caro, Deus é difícil, Deus... E se não entenderem o meu chamado? Ele não perguntou nada disso, ele simplesmente falou: vai, vai. Os planos de Deus são maiores. Mas a gente também pode entender nesse chamado de Deus que Deus quer que a gente obedeça integralmente o que Ele fala. E Deus fala para ele: sai da tua terra e da tua parentela. Sobrinho é parente. O brasileiro tem muita... Eu vou dar um jeitinho no brasileiro. Sobrinho é parente, Ló era parente. E Ló vai junto com ele. Os planos de Deus, eles são eternos e eles não falham, eles não param, mas o homem falha. E o homem pode atrapalhar os planos de Deus. Pode até atrasar em alguns momentos aquilo que Deus tinha proposto para mim, para você, para amanhã, mas hoje eu posso fazer algo que não aconteça amanhã, que vai acontecer lá na frente. Você pega Nínive, Deus queria salvar Nínive e fala para Jonas: vai pregar. Jonas vai para o outro lado. Mas Deus tinha um plano para Nínive e Ele queria usar Jonas. Então a gente sabe a história: Jonas vai lá, é engolido pelo grande peixe, tem que se arrepender, acaba fazendo o quê? Vai para Nínive. E Nínive ouve do amor de Deus e é salvo. Mas ele atrasou, porque se ele fosse direto, teria sido mais rápido. Mas os planos de Deus, eles continuam para sempre e eles vão ser eternamente. Então Deus quer que obedeça integralmente. E a palavra fala, não vou ler com vocês para a gente não se gastar muito tempo, mas ali no capítulo 13, ele fala que eles foram... O sobrinho foi com ele, Ló foi com ele. E a palavra fala que Deus começou a abençoar eles. E os gados e tudo que eles tinham foi aumentando. Eles foram prosperando naquilo. Só que a palavra fala que a terra ficou pequena demais para os dois. E começa a ter atrito entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão. Eles começam a entrar em atrito. E aí, Abraão, eu acho, como homem, a gente como homem tem essa... Tive uma ideia. Às vezes a esposa fala e a gente escuta, fica guardado. Eu tive uma ideia. Sou homem. Abraão falou: eu acho que é bom a gente se separar, porque não está dando certo. Acho que Deus... devia estar com vontade de falar assim: como te teve essa ideia? Eu te falei lá atrás para não trazer a parentela, você trouxe? Mas ele teve a brilhante ideia de não era bom que ficasse assim, porque estava dando atrito entre os pastores. Deus tinha abençoado ele, Deus falou para ele que ele ia prosperar, ia abençoar o que abençoarem ele, amaldiçoar quem amaldiçoar. Deus tinha prometido isso, tinha dado uma promessa para ele. Ele foi, ele obedeceu, mas parcialmente. E isso trouxe problema para ele. Sempre que nós temos um problema no caminho de algo que Deus já prometeu para você, pode ter certeza, foi você que colocou algo que gerou esse problema. Deus usa a situação. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para todos que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam, inclusive a nossa falha. Porque Deus vem e nos trata, molda nosso caráter, molda a nossa postura, molda o que precisa ser moldado para que Ele possa nos usar e completar o propósito dele. Mas atrasa, causa alguns transtornos no meio do caminho, que a gente bota a culpa em tudo, no diabo, no governo, no vizinho, mas às vezes foi nós mesmos que
que causamos esse problema porque nós não ouvimos integralmente o que Deus queria e não obedecemos integralmente. E essas consequências, elas causaram um atraso naquilo que Deus queria. Porque Deus queria que eles fossem para a terra que Ele ia mostrar, e lá naquela terra Ele ia multiplicar, e eles seriam uma grande nação. Porque Deus queria o quê? Queria preparar o povo dele. Deus queria ter o povo que Ele chamasse de meu povo. Esse era o propósito de Deus, ter o povo dele. Então Ele queria usar através da vida de Abraão. Abraão não era mais importante que ninguém. Foi um vaso que Deus quis usar para fazer o povo dele. Mas Abraão, nesse meio caminho, cometeu um problema. Mas em seguida, Deus fala que vai dar uma nação para ele. Mas a esposa é estéril. Aí vem o homem de novo: mas Senhor, a minha esposa é estéril. Aí a esposa dele teve uma brilhante ideia: eu não posso dar filho para você, vamos dar uma ajudinha para Deus. De repente Deus não entendeu direito, pega aqui a minha serva e vai dar um filho para nós. Então com Agar, Abraão teve um filho. Mais uma vez o homem tentando dar ajudinha para Deus, em vez de obedecer simplesmente para que Deus faça. E aí ele vai falar com Deus, Deus fala: calma, eu vou te dar uma nação, não é esse filho. Eu vou te dar uma nação através do teu filho. O filho que eu vou gerar no ventre da tua esposa. E vocês vão ser uma grande nação. Lembra que eu falei que quando a gente tenta fazer a nossa força, acaba dando transtornos. E às vezes esse transtorno passa de geração em geração e chega até hoje. E essa atitude de Abraão, ela gera o maior conflito que a humanidade está tendo nos dias de hoje. Porque de Ismael veio toda a geração árabe. Você fala em árabes, você pensa em islamismo. É a religião que mais ameaça o cristianismo no mundo. Então ele tem um filho, de onde Deus queria que ele tivesse um filho, que é Isaac. O que acontece com o irmão mais velho em cima do irmão mais novo? Não sei se é só na minha casa que acontece isso, mas sempre tem atrito. Agora você imagina esse atrito porque o filho mais velho é filho de uma serva e não da minha própria esposa. Como é que começa o relacionamento da serva com a esposa? Ele tem problemas com isso. Então, o Ismael até hoje quer cutucar o Isaac, quer maltratar o Isaac, quer bater no Isaac, até hoje. Mas Deus queria fazer uma grande nação para ele. E Ele tem feito, amém? Amém. Nós estamos aqui numa grande parte de uma grande nação que Deus tem levantado em toda a terra. Mas o Isaac continua cutucando, incomodando. Deus tinha um plano, mas o homem, quando tenta tomar controle desse plano, a gente acaba causando problemas no caminho. Deus falou: você vai para uma terra que eu te mostrarei. Tudo está acontecendo, ele está longe dessa terra ainda. Ele não está na terra que Deus tinha prometido para ele. Vamos continuar a história, vem os filhos. E aí vamos entrar na história então de Jacó. Jacó também tinha uma mulher estéril. E também tem outros filhos com outras servas. E aí nasce José, o filho da esposa dele, a esposa querida, a esposa que ele amava. José é vendido pelos irmãos e vai para o Egito. Lá no Egito, Deus usa a vida de José para salvar
os seus irmãos, mesmo os irmãos tendo traído ele. A gente sabe essa história, e o tema da história não é a traição dos irmãos, mas a gente sabe tudo o que aconteceu nessa história e o quanto foi sofrido. Mas o povo vai para o Egito. Eu queria ler com vocês Êxodo capítulo 1, do verso 8 até o 22. Então o povo que saiu junto com Abraão, e que Deus tinha falado para ele: vai para uma terra que eu vou te mostrar, e você vai ser como as estrelas do céu, as areias da terra. Não vai dar para contar a herança, os teus filhos na terra não vão ser contados. Eles estão caminhando e aí eles chegam no Egito, que não é a terra que Deus tinha prometido para eles. Êxodo 1, capítulo 1, versículo 8. A partir do verso 8. Entre mentes, levantou sobre o Egito um novo rei. Então, só fazer um parênteses antes aqui. Eles vão para o Egito, e aí a Bíblia fala que eles começam a multiplicar o povo, a descendência de José, os filhos, começam a multiplicar e começam a ser grande, um povo numeroso, o povo de Israel. Os israelitas começam a crescer dentro do Egito. E eles começam a ficar um povo forte. E aí, a partir do verso 8, fala, então, nesse sentido, que eles estão crescendo, estão multiplicando, estão enchendo aquela região. No versículo 8, entre mentes, se levantou sobre o Egito um novo rei, que não conhecera José. Disse ele ao povo: eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Abraão errou, depois os filhos de Abraão erraram, mas a promessa de Deus permanece. Você vai te multiplicar, você vai ser fecundo, não vai dar para contar os teus filhos. E está aqui, o rei do Egito está olhando os israelitas falando: eles são muito numerosos, são mais do que nós, são mais fortes do que nós. Mas eles são estrangeiros numa terra. Mas Deus tinha prometido. Deus tinha prometido. Eles estavam multiplicando, mas não na terra que Deus precisava mostrar. E quando você começa a multiplicar na terra que não é sua, agora a gente viveu um bom tempo como estrangeiros. A gente sabe o quão difícil é você ser estrangeiro num lugar. Você não é daquele povo. Você pode falar a língua deles, você pode andar como eles, mas você não é um deles. Enquanto você está sozinho, eles gostam muito de você. Agora, se você vir outro, e outro, e outro, e você começa a ficar um outro povo forte dentro do povo deles, você vai ter problema. Você pode ser alguém que vá para uma outra nação e comece a trabalhar e se dar bem naquela nação como um bom profissional. Que legal, eles vão gostar, você é muito bom, está ajudando. Agora leve mais uns 4 ou 5 amigos seu que trabalham na mesma área que você e tire o emprego dos outros daquele local. Você vai ter problema, porque não é o seu lugar, não é a sua nação. Eles começam a multiplicar num lugar que não era o lugar que Deus tinha prometido para eles. Isso vai gerar transtorno. Aí esse rei fala assim: vamos aumentar o trabalho deles. Eles estão tendo muitos filhos. Vamos desgastar eles com trabalho para que eles não tenham mais força para ter mais filhos. E a Bíblia, se continuar lendo, a Bíblia fala que mesmo com tanto trabalho, eles continuam multiplicando e enchendo, e aumentando o número. Aí o rei fala para as parteiras: começa a matar os filhos delas. Quando vocês forem lá, matem as crianças. Aí as parteiras não conseguem matar. O rei pergunta: por que vocês não estão conseguindo matar? Porque elas são muito fortes. E antes, quando a gente vai lá para fazer o parto, elas já tiveram um filho. Deus tinha prometido: você vai ser uma grande nação. A promessa permanece. O plano de Deus, se Ele falou, Ele vai cumprir o plano dele. Mesmo sendo nós aqueles que vamos executar o plano. Mesmo com tantas falhas que nós temos, com tantos pecados,
com tantos momentos que a gente tem que parar, se arrepender, chorar, se humilhar, Ele tem um plano, Ele vai completar esse plano. E a gente sabe a história, então Ele manda que peguem todas as crianças e matem as crianças, e uma mãe bota uma criança num cesto, e essa criança vai ser criada pela filha do faraó. Depois, essa criança cresce, vira um homem. E Moisés tem um problema, que quer defender o povo, porque aquele era o povo dele, e tem que fugir, vai para o deserto. A gente conhece a história de Moisés sai, só que Deus vai lá e fala com ele. Aí em Êxodo capítulo 32, não precisa abrir, capítulo 32 no verso 1, fala: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei a Abraão. Se a gente começar a ler só a história de Moisés, a gente acha que Deus tinha um propósito para Moisés. A nossa mente limitada, Deus tem um propósito com Moisés. Olha como Deus queria usar Moisés. Mas aqui ele está falando, eu fiz um propósito, eu tenho um plano para Abraão. Eu quero completar esse plano. Abraão não teve a capacidade de fazer isso. Agora eu vou usar você. Mas se você não fizer também, eu vou usar outros. Deus vai completar o plano dele. Amém? Amém. Ele vai completar. Querendo eu ou não. Aceitando eu, assumindo eu a minha posição de filho dele e obediente ou não. Porque ele tem um plano. E ele tem um desejo. Ele quer preparar o povo dele. Moisés vai e obedece então a Deus. Começa a caminhar e fazer tudo aquilo que Deus queria que eles fizessem. Só que chega um momento, mais uma vez, que o homem fica mais forte do que Deus aqui na terra. Deus continua sendo superior em todos os momentos, mas naquele momento a vontade do homem fica mais forte. Deus está fazendo tudo. Deus fez as pragas, Deus abriu o Mar Vermelho, virou novela no Brasil. Mas mesmo com tudo isso, Moisés sobe para receber a orientação de Deus, e o povo vai lá e levanta um bezerro para adorar. Eles viram tudo aquilo que a gente vê no cinema, todo mundo fez fila na bilheteria para ver no cinema, com os efeitos especiais. Aquele povo viu ao vivo e a cores. E mesmo assim eles quiseram adorar outro Deus. Levanta e faz um bezerro de ouro aí para nós. A gente está numa região agora que tem muitos deuses. E eu vou dizer para vocês, tem que estar muito cego para querer adorar Deus tão feio. Tem que estar muito cego. Porque não existe Deus tão amoroso quanto o nosso. Amém. Que apesar de nós amolece de carro, e a gente orava: Deus, deixa esse carro passar nesse rio. Mas nunca abriu. O carro passou, mas nunca abriu o mar. Eu nunca tive essa oportunidade. Eles viram. E eles querem adorar um outro Deus. Faz para nós um Deus que eles fizeram. O que acontece? Deus mais uma vez atrasa o processo. Porque ele tem que retroceder toda aquela geração. E eles ficam no deserto, até que toda essa geração passe. E Deus levante uma nova geração. Para aí sim o povo chegar na terra que Deus tinha preparado para Abraão. Não foi José, não foi Moisés. Deus tem um plano. Deus tem um plano. E esse plano de Deus expressou para nós através de Jesus. Amém. Que não é uma terra terrena, é a Nova Jerusalém. Amém. É esse povo que Deus
está preparando. Deus tinha um propósito de fazer um povo dele forte em Adão. Uma análise teológica, mas eu não acredito que Deus vai, porque ele vai errar. Eu imagino que Deus estava lá e Jesus estava junto. A Bíblia fala que Jesus estava no princípio com Deus e tudo foi criado através dele. E Deus e Jesus estavam, e o Espírito Santo criando o homem, falando, ele vai crescer, vai multiplicar, nós vamos ter os nossos filhos na terra, nós vamos conversar com eles. Mas quando chegou a parte do homem, o homem pecou. Aí Jesus veio para a terra, porque era impossível nós termos acesso a Deus se Jesus não viesse. Nós estávamos todos condenados em Adão. E se você ler todo o Antigo Testamento, você vai ver nenhuma vez que Deus deu algum propósito, as coisas saíram de acordo com o que Deus tinha falado. Toda tentativa do homem andar nos caminhos de Deus e fazer o que Deus mandava, todas as tentativas foram frustradas, porque o homem pecava, o homem errava. Jesus vem e morre por nós, para nos dar acesso ao Pai. Jesus morre para que a gente não precise ter uma imagem feia aqui, a gente possa ter que adorar ela. Jesus morre para que você não precise todo dia acordar e botar uma oferta para um Deus com medo do que Deus vai fazer com você. Jesus morre para que você não precise falar com o outro para que seja o seu intercessor, porque você tem o Espírito Santo que é o seu intercessor, amém, que é o teu consolador. Mas o plano dele continua. E o plano dele é para mim e para você. Jesus não morreu para você vir aqui e ficar confortável no culto. Jesus não morreu para me levar e levar minha família para o outro lado do mundo para pregar o Evangelho. Não morreu para isso. Eu não sou o fim da morte de Jesus. Eu sou mais um que ele conseguiu alcançar com a morte dele. Amém. Só mais um que respingou o sangue. Amém. Que salvou. Assim como eu e você e tantos outros irmãos que estão espalhados pelo mundo. Mas eu queria que você abrisse agora Mateus 28, capítulo 28, versículo 18. E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O plano de Deus ele vai ser concretizado na consumação dos séculos. Então o plano de Deus na sua vida não foi concretizado ainda. Se você acha que já está pronto, me perdoe, mas o plano dele não foi concretizado ainda. Se você acha que você é falho demais e que se sente pequeno diante de Deus, que bom que você se sente assim, sabe? Não concretizou ainda. Ele vai te preparar para o dia que ele vier buscar a sua igreja. Ele quer nos deixar pronto para o dia que ele vier nos buscar. Mas enquanto a isso, nós temos muito trabalho. Nós temos muito trabalho. Em todos os lugares. Tem um versículo, está cortado o versículo. É Romanos, eu esqueci o versículo. 15 e 20. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Tenha certeza. Eu tenho certeza. Tem gente do lado de você, que trabalha com você, que estuda com você, que vai ao shopping com você, que está na fila do banco com você, que ainda não anunciaram o Cristo verdadeiro. Tem gente dentro de igreja que foi anunciado uma religião, mas o Cristo verdadeiro ainda não foi anunciado.
Tem gente morrendo e indo para o inferno porque ninguém anunciou o Cristo. Tem gente morrendo nas favelas porque o Cristo não foi anunciado. Tem gente morrendo em assaltos e não tiveram ainda o anúncio do Cristo. Como tem gente no Timor, na Indonésia, na Síria, em tantos lugares do mundo. A Bíblia fala que os discípulos, eles esperavam e apressavam a vinda de Cristo. Eu me lembro quando eu era pequeno e a gente tinha uma casa. A gente não tinha o privilégio de ter uma casa numa praia bonita como Ubatuba, mas a gente tinha uma casa numa praia lá no sul. E quando meu pai ia trabalhar, ele ia voltar com o resultado das provas de final de ano, e se passasse tinha um presentinho. E eu me lembro meu pai chegava no final de tarde, mas desde as 3 horas da tarde eu ficava lá no portão querendo apressar a chegada dele, para ver aquele presente que eu tanto queria. Quando a gente realmente quer algo, a gente quer apressar aquilo. Os casaizinhos que estão para casar, se eles puderem, não vão esperar até dezembro, eles querem casar antes. Né, pastor? Às vezes querem acelerar o processo. Porque quer muito casar. E é bom isso. Isso não é mal. Mas o quanto a gente espera e a gente apressa a vinda do nosso Senhor. E para nós lá também não era fácil. Tinha momentos que a gente ia sentar e falar, olha o que nós estamos fazendo. Vamos retomar o foco. Não é por aqui que Deus quer. Não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que estamos aqui. Nossa família precisa pedir perdão para Deus. A gente tem que mudar. Os discípulos esperavam e apressavam a vinda de Jesus. Porque eles tinham vivido com Jesus, eles sabiam como era bom andar com Ele. Os caminhoneiros ficaram, a gente acompanhou pela internet, parou, não tinha mais gasolina, desespero. Jesus, está acabando a gasolina. Calma, vamos orar. Senhor, multiplica, pode encher o tanque, vai. E eles estavam andando assim, estavam no deserto, não tinham o que comer, Jesus vinha, multiplicava, bom, rebate nos pães. Eles sabiam quanto era bom andar com Jesus. Então, depois que Jesus foi, eles apressavam. Como eles apressavam? Indo e pregando o Evangelho, ensinando, batizando, e foi uma crescente. A Bíblia fala que começou a perseguição, eles se espalharam, e quando perseguiram a igreja, espalharam, foi que nem quando o faraó fez com o povo. Vamos dar mais serviço para ele. As mulheres ficaram mais fortes e tiveram mais filho. Vamos perseguir esses discípulos de Jesus. Ele morreu e eles continuam fazendo a obra que ele fez. Vamos perseguir, vamos espalhar eles. Espalharam e cresceu mais ainda. Amém. Porque eles estavam indo e obedecendo. Estava apressando a vida do Senhor. Irmãos, se você não quer que tenha mais greve de caminhoneiro, se você não quer ficar esperando algo acontecer na sua vida, apressa a vida de Jesus. Amém. Que você vai para a terra que Ele vai te mostrar, que é a Nova Jerusalém. Lá não vai ter nada disso. Amém. Lá não vou precisar de carro. Lá não vão ter que sair para pagar visto. Não vai ter que ficar pagando caro para estar com os irmãos. Não vai ter que ficar sofrendo com... Precisamos, esse chamado é nosso. Esse chamado é nosso. Se você vai surfar em Ubatuba, aproveita para surfar. Mas apressa a vinda de Jesus. Apressa. Está cheio de pessoas do teu lado que não conheceram o poder do Evangelho, o Cristo vivo. Vai trabalhar, é o caixa de banco, o lugar mais tenso. Todo mundo fica sentado esperando, que chega perto de você e está bravo já. Faça o amor de Cristo.
manifesta amor, apressa a vinda de Jesus. Você vai multiplicar na terra. Em breve você vai estar na terra que Ele vai separar para nós. Esse é o nosso chamado. Deus fala muito sobre isso para nós, porque nós, eu e a Alicia, entendemos que nós atrasamos um pouco o nosso processo de ir. E tudo que a gente está vivendo hoje, a gente não tem vontade de voltar. E não porque a gente não gosta do Brasil, mas porque a gente sabe onde é que a gente está. Sabe que Deus nos levou e é para a gente estar lá. O sofrimento é bem maior. Mas a gente não tem saudade de casa do Brasil, porque lá agora é a nossa casa. Nós estamos nessa terra, mas nós somos estrangeiros nesse mundo. É bom que você ame Ubatuba, é bom que você ame o Brasil, mas não fique preso aqui, porque você é estrangeiro. Você é estrangeiro, assim como nós. Nós temos que estar pegados a Cristo. E eu sei, e eu acho que o pior problema da igreja, em todos os sentidos, é quando você quer se espelhar no chamado de Deus para outro. Não faça isso. Porque se você for para qualquer lugar de missão que Deus não te chamou, se a sua missão é aqui, você vai morrer lá. Você vai voltar mal com Deus, desanimado, triste com a igreja. Porque a igreja vai errar com você assim como você erra com a igreja. O pastor vai errar com você assim como você erra com o pastor. Mas se você tem clareza do seu chamado, você vai continuar. Porque você sabe que apesar de, Deus está contando com você. Apesar do seu pecado, Deus quer que você se arrependa, quer te perdoar e quer te usar. O nosso papel é simplesmente obedecer. Não é fácil. Eu vou mostrar um pouquinho do que a gente viveu lá. Vou mostrar bem feliz para vocês. Mas tenho certeza que naquele momento, muitos momentos eu e a Alicia choramos. Alguns momentos eu liguei para o pastor de vocês. Uma coisa que eu aprendi na minha caminhada com Deus enquanto estava aqui é não ande só. Amém. Mas também não ande cheio de gente. Saiba ter boas alianças. Amém. E Tadeu foi alguém que desse tempo todo lá me fazia sentir mais em casa. Teve decisões sérias que a gente teve que tomar, que a gente conversava com ele, pedia oração. E eu quero mais uma vez agradecer a igreja, porque nós só estamos lá porque tem igreja como vocês, irmãos como vocês que estão conosco. Amém. É um pé meio com chulé, mas é um pé que está lá de vocês. Tem uma unha encravada, mas está lá. É importante cada um saber o seu chamado. Se você tem um chamado de Deus para ir, escuta, obedece. É caro. Deus supre de maneira que você não sabe de onde vai sair. Não faça como Sara, não dê jeitinho, mas obedece. Deus não te deu um chamado para ir, fique aqui com alegria. E apressa a vinda de Jesus. Amém. Não queira viver um mês com a minha família. Você vai ver muito problema. Mas Deus nos chamou e a gente está obedecendo. E às vezes a gente atrasa algumas coisas de Deus também pelo nosso pecado. Mas o importante é, nós temos que obedecer, porque o plano de Deus vai acontecer, queira você ou não, queira eu participar disso ou não, Ele vai concretizar. Eu tenho a chance de fazer parte disso, você tem a chance de fazer parte disso. Você tem a chance de se envolver no ministério e ver esse ministério crescer, e quando esse ministério vai crescendo, eu não digo crescer o templo, mas crescer de pessoas amadurecidas, pessoas crescendo, daqui a pouco o Tadeu e a Patrícia tendo mais tempo, não tão sobrecarregados, porque vão ter muitos mais outros trabalhando também, e você falar assim, eu fiz parte disso. Ou você pode ficar no banco sentado, ver tudo acontecer e falar, eu vi tudo isso acontecer, mas não fez parte. Porque o propósito de Deus
E os planos de Deus, eles vão se cumprir. E até na consumação dos séculos, vão ter vários irmãos juntos. E ele lá na porta falando, vinde para o descanso do Senhor. Amém. A casa do meu pai tem muitos quartos. Amém. Ele está preparando. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Se nós queremos ser participantes disso, se não quisermos, ele vai continuar concretizando. Ele vai usar outros. Ele vai completar. Porque nós não somos o fim da obra de Deus. Nós não somos mais importantes na obra de Deus. Quem vai não é mais importante do que quem ajuda, quem suporta em oração, quem oferta. Todos nós somos abaixo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Nós somos membros uns dos outros. Se tem algo em você, às vezes você sabe, mas está ali no bolso, né? Está fechado, não quer abrir. Se trate. Peça para Deus. E às vezes não é pecado. Às vezes eu falo para muitos, eu fui covarde em algum tempo porque o medo do financeiro, eu não quis sair para missões. Eu atrasei o processo. Hoje eu estou com os filhos, que são uma bênção, mas é muito mais difícil agora. Quem é solteiro consegue voltar muito mais vezes para visitar a família do que nós em 4, por exemplo. Quem é solteiro que vai para missões está integralmente lá. Eu tenho prioridade em missão dos meus filhos, depois a missão. A gente atrasou. Às vezes o que você está guardando em você é uma covardia, um medo de se entregar realmente. E para encerrar, eu vou dizer para vocês, não existe obediência parcial. Obediência parcial é desobediência. E nós somos filhos de Deus, mas muitas vezes somos desobedientes. E nós precisamos nos arrepender. Para que Deus possa operar tudo o que Ele quer na nossa vida. Amém? Amém. Antes de eu começar no slide, eu queria orar por você. Amém. Para que Deus complete o plano dele na sua vida. Ele tem um plano maior, que é preparar a sua igreja para a vinda, para quando Jesus voltar. Mas Ele também tem planos pequenos que Ele coloca na sua vida que vai completar esse plano maior. Eu quero orar que Deus, você seja aberto a ouvir a voz de Deus. E tenha a coragem de dizer sim, Senhor, eu vou te obedecer. Independente do lugar que seja que Deus queira usar você. Não existe um lugar mais importante. Não existe campo missionário mais importante. Existe um lugar que Deus quer te usar. Esse é o seu lugar mais importante. Ubatuba não é o lugar mais importante para mim, porque Deus tem um outro lugar na minha vida. Cada um tem o seu lugar mais importante. Não se espelhe em ninguém, não tente ser como ninguém. Você é único e Deus te preparou com as características suas para usar da maneira que Ele quer você. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te louvar mais uma vez por essa igreja, Senhor, e pelo amor que a minha família tem recebido através deles. Nós somos gratos e Senhor, nós nos alegramos por fazer parte dessa família. E eu quero te pedir, especial por cada irmão que está aqui, Senhor, tem nos abençoado tanto, eu quero nessa noite abençoar a vida deles. Como tu falou para Abraão, que tu abençoaria aqueles que abençoassem Abraão. Eles têm nos abençoado, eu quero abençoar cada um que está aqui, eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que os teus planos sejam concretizados na vida dos meus irmãos. Eu quero te pedir para aqueles irmãos que têm tido medo, Senhor, de dar os passos que eles precisam, que eles já têm algo claro no coração deles, mas por falta de fé, por medo, eles têm deixado de dar o primeiro passo, Senhor, que tu possa estar fortalecendo o coração deles, que essa palavra venha encorajar o coração deles para fazer aquilo que é a tua vontade. Amém. Pedir que tu mantenha claro no coração de cada um, para que eles possam fazer aquilo que tu tens separado para cada um. Cada um é especial para ti, Senhor.
Eu sei que Tu fala com Teus filhos. Eu sei que Teu Espírito Santo conduz a cada um. Eu sei que quando nós buscamos a Tua presença, Senhor, Tu fala conosco e Tu direciona. E eu quero Te pedir que Teu propósito seja cumprido. Que essa igreja, Senhor, seja uma igreja conhecida não por homens super espirituais, mulheres que façam coisas super espirituais, mas seja uma igreja obediente a Ti. Amém, Senhor, amém. Uma igreja que ouve a Tua voz e apenas diz sim e segue, Senhor. E quando a gente faz isso, a gente experimenta tantos milagres, Senhor, que a gente não poderia experimentar se não estivesse derramado na Tua presença. Isso abençoa cada um. Eu peço que o Teu Espírito Santo continue falando. Que aqueles que sabem que tem algo no coração precisam ser tratados, que eles busquem, Senhor, conversem com o pastor, falem, Senhor, contigo, entreguem, Senhor, os medos, as angústias, aquilo que tem paralisado eles, para que eles diante de Ti possam fazer a diferença nesse mundo. E como os discípulos lá no início da igreja possam esperar, mas acima de tudo apressar a Tua vinda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode passar o primeiro slide? Essa é uma linha do tempo. E aí eu quero... eu não vou falar sobre ela. Eu tenho ela no meu celular. Se você quiser, para ler com mais calma cada detalhe dela, fale conosco no final, nos dê o seu WhatsApp, a gente sempre manda informações. Tá gravando ainda? Tá? Fale conosco. Peça informações, tem...